exaltado e glorificado seja a soberania do único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que nós possamos sermos agradecidos pelas bênçãos do Senhor no nosso viver diário. Falarei um pouco sobre alguns enganos dentro das igrejas nesses últimos dias, justamente para preservar a fé do Senhor, a fé da Senhora. Prepare aí o seu copo com água e no final vamos consagrar e fazermos o uso. Os pastores, os ministérios incutiram na cabeça dos crentes, na mente dos crentes, que se o Senhor, a Senhora, devolver o dízimo, resolve. Se os senhores guardarem o sábado, falarem línguas, usarem o véu e outras falsas doutrinas pregadas nos ministérios. E muitos dos senhores colocaram na cabeça, tem isso incutido na cabeça, que a prática destas doutrinas vai resolver. Isto não está adiantando absolutamente nada. O querubim, quando foi expulso da glória, ele veio para a terra com a mesma sede de poder, de engano, mudou as mentiras, pouca coisa, para enganar, para levar muitos para o abismo. Quem sabe o Senhor, a Senhora, está sendo enganado, está sendo usados como massa de manobra nestes ministérios, sem perceberem, porque incutiram na mente dos senhores que as igrejas, estas doutrinas, resolve. E eu diria para os senhores, estas igrejas, na sua imensa maioria, não está resolvendo absolutamente nada. Os líderes que usam a Bíblia para se apoderar dos recursos das pessoas são anjos das trevas. Não são anjos de luz. Eu tenho sempre falado no canal que estes homens não têm nada para oferecer para o Senhor, para a Senhora. Mas eles querem saber o que nós temos para oferecê-los. As pessoas chegam dentro dos ministérios com a fé fragilizada, procurando um apoio. E os líderes, ao invés de dar um apoio para os membros, eles querem apoiar os membros, querem saber aquilo que os membros têm para oferecê-los.
E eles chegam diante das igrejas, dizendo que cursaram teologia. Sabe-se lá onde que foi que esses homens cursaram teologia? Em qual ministério? Se aquilo que eles estão falando se está correto. Dizendo palavras bonitas, palavras persuasivas, e apodera de tudo que o Senhor, que a Senhora possui. Além de pregar para os senhores meias verdades, enganando-os. E aí o Senhor tira os seus recursos, a Senhora, e dão para eles. Esses líderes, eu já estive no meio, eles passam horas e horas maquinando como persuadir as pessoas, como se apoderar dos recursos das pessoas. Eles investem, pós-gradua nas inverdades, de maneira que quando eles chegam diante da igreja e faz o apelo, todos dão, porque eles aprenderam a persuadir para tirar os recursos das pessoas. No livro do Apocalipse 22, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, Santo Espírito, para a compreensão da Tua Palavra. Senhor, fala que a pregação do Evangelho, a água da vida, deve ser gratuitamente. Não podemos cobrar nada. As palavras da salvação não são minhas. O Evangelho não é meu. Sou apenas um instrumento. Tudo que os senhores veem aqui no canal são permissões do Santo Espírito. Os senhores não veem eu pedindo nada, porque o verdadeiro Evangelho não nos ensina a se apoderar de nada das pessoas. Prestam bem atenção, Senhor, Senhora. Se o Santo Espírito nos permitisse a pregar o Evangelho, se apoderando dos recursos das pessoas, cobrança de dízimo, muitas ofertas, votos, pactos, eu estaria praticando isso aqui no canal, porque eu reprisarei tantas vezes o Evangelho que o Senhor, que a Senhora escuta nesse canal, é o Evangelho eterno, sem contaminações, sem misturas. E se nos fosse permitido pregar este Evangelho que está sendo pregado, os maiores templos nos continentes africanos, na África, Moçambique, seriam os meus. As maiores igrejas da África, os continentes africanos, seriam as minhas igrejas. Mas o líder deve se conscientizar que não podemos dar um passo na frente do Santo Espírito. Aqueles que têm o chamado
só devem fazer aquilo que o Santo Espírito permite. Dinheiro com o Santo Espírito não combina. E aqueles que estão usando a prática do dinheiro no seu ministério estão sem o Santo Espírito, estão sem a presença do Santo Espírito. O Santo Espírito nos dá o privilégio da glória. O dinheiro dá poder para este mundo. Os dois juntos jamais irão combinar. E muitos dos senhores estão sendo enganados porque estes líderes misturam as verdades com os enganos. E o senhor, a senhora não sabem fazer a separação do trigo e do joio. E os senhores acham que são tudo verdade aquilo que eles estão falando. Por isso, os senhores são enganados. Darei um exemplo que o senhor, a senhora, está guerreando sozinho, sem ajuda de pastor. Pastor não está nem aí pela sua salvação, pela sua família, pela sua vida espiritual. Os senhores lembram quando saiu aí atrás a famosa milhares de pastores, de líderes, ficaram em cima do muro e outros não alertaram os seus membros para que não se submetessem a esta prática. Pelo contrário, conheço muitos ministérios que os líderes disseram: aqui só entram depois que tomarem e o uso. Os senhores sabem o que eu estou falando. Sabe qual foi e tem sido este final? Final é horrível. Milhares de crentes já desceram para a sepultura e muitos milhões estão infectados. O que eu estou querendo dizer para o senhor, para a senhora? Ninguém está nem aí pela sua fé. Isto significa que na hora da prova, a senhora, o senhor, vai ter que guerrear sozinho, porque o seu líder vai estar muito longe. Ele não quer nem saber se a senhora salva ou se perde. Está aí uma prova. Não era para o seu líder, os líderes das igrejas, reunir a igreja, orar, buscar, jejuar, fazer vigílias, subir no monte para defender as pessoas desta terrível contaminação? Se omitiram. Isto significa, meu senhor, minha senhora, não conte com a fé do seu pastor, não conte com a fé da sua igreja. Estamos vivendo em pleno apocalipse. Senhora, o Senhor terão que dar conta da sua fé. Aquilo que o Senhor está fazendo na sua igreja, devolvendo dízimo, doutrinas e mais doutrinas, nada vai adiantar.
ou nada está adiantando. Está aí a prova. Na hora crucial, na hora da prova, o seu pastor vai se omitir, conforme se omitiram. E a senhora vai ter que enfrentar as ondas. Somente só. Aprenda. Então, levante o seu altar, meu amigo. Levante o seu altar, minha amiga. Muitas vezes o Senhor escuta aqui. Quando chega lá no seu ministério, você perde tudo. Então levante o seu altar com a sua família. Praticam estas mensagens. Una a sua fé com a minha. Porque com certeza venceremos. Senhor, te abençoe. Que nós possamos caminharmos juntos. Conte com a minha fé. Conte com as minhas orações. Fique em oração comigo. Una a sua fé com a minha. Realizarei, assim venceremos. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água desse homem e desta mulher. Que quem participar desta água receberá bênçãos com abundância, meu Pai. Neutraliza esta infecção que se estiver no ventre desse homem, no corpo desse homem, desta mulher, que esta infecção maligna, ela possa ser neutralizada com a ação do Santo Espírito, com a ação da Tua Santa Palavra. Vamos participar da água. Agora feche seus olhos e põe as mãos no seu coração, meu Pai. Passa com o teu poder na mente e no espírito desse homem, do alto da cabeça desse homem e desta mulher até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor. Abençoe os caminhos desse homem e desta mulher, família, o sair, o chegar, que estes possam, meu Pai, estar na companhia, na proteção do Santo Espírito. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.